Oi! Oi, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura. Eu sou a Aventurinha e eu sou o Mapinha, o seu mapa para as histórias mais incríveis da Bíblia. Hoje, nós vamos embarcar numa jornada emocionante para conhecer um homem de uma coragem gigantesca. Alguém que amava a Deus mais do que tudo. É isso mesmo! Vamos descobrir juntos a história de Daniel na Cova dos Leões. Peguem seus cobertores de aventura, fiquem bem confortáveis, porque a nossa viagem no tempo está começando agora. Há muito tempo, em uma terra distante chamada Babilônia, vivia um homem chamado Daniel. Ele não era um homem comum. Não! Daniel era super inteligente e muito sábio. E o mais importante de tudo, ele amava a Deus com todo o seu coração. Ele tinha um costume muito especial. 3 vezes por dia. Não importava o que estivesse acontecendo, ele parava tudo. Abria a janela do seu quarto, que ficava virada para a sua cidade natal, Jerusalém, e conversava com Deus. Ele agradecia, pedia ajuda e contava tudo para o seu melhor amigo, que é Deus. O rei da Babilônia, chamado Dario, gostava muito de Daniel. Ele via como Daniel era bom, honesto e trabalhador. O rei confiava tanto em Daniel que pensou em colocá-lo como o líder mais importante de todo o reino, abaixo apenas dele. Isso é que é confiança. Não é mesmo? Mas sempre tem um mas nessas histórias. Nem todo mundo ficava feliz com o sucesso de Daniel. Existiam outros homens, outros governadores, que tinham mas muita inveja dele. Eles viam Daniel brilhando e, em vez de tentarem ser bons como ele, eles queriam apagar a sua luz. Eles ficavam cochichando pelos cantos, pensando: como a gente pode se livrar do Daniel? Ele nunca faz nada de errado. Ele é perfeito no trabalho dele. Eles procuraram algum erro, alguma falha na vida de Daniel, mas não encontraram nada, absolutamente nada. Ele era sempre justo, sempre correto. Então, eles tiveram uma ideia mas muito malvada. Eles pensaram: a única coisa que a gente pode usar contra ele é a sua fé em Deus. Ele nunca deixa de orar. Então, esses homens invejosos foram até o rei Dário e, com palavras doces e enganosas, disseram: ó rei Dário, que o Senhor viva para sempre. Nós, todos os seus conselheiros, tivemos uma ideia maravilhosa para mostrar como o Senhor é poderoso. Que tal criar uma nova lei? Uma lei que diga que durante os próximos 30 dias, ninguém em todo o reino pode orar ou pedir qualquer coisa a nenhum Deus ou a nenhum homem, a não ser ao Senhor, nosso grande rei. E quem desobedecer, será jogado na cova dos leões. O rei Dario, sem perceber a armadilha, achou que era uma boa ideia para mostrar sua autoridade. Ele gostou de se sentir tão importante e, então, assinou a lei. E uma vez que o rei assinava, ninguém, nem mesmo ele, podia mudar a lei. Era como se estivesse escrita em pedra. Os homens maus sorriram satisfeitos. O plano deles estava funcionando. Eles sabiam que Daniel nunca deixaria de orar a Deus. Eles tinham certeza de que pegariam Daniel na sua armadilha. E o que vocês acham que Daniel fez quando soube da nova lei? Será que ele se escondeu? Será que ele ficou com medo e parou de orar? De jeito nenhum! Assim que soube da lei, Daniel foi para sua casa, como sempre fazia. Ele subiu para o seu quarto, abriu bem a janela que dava para Jerusalém e se ajoelhou. E ali ele orou. Ele conversou com Deus, agradeceu pela sua vida e pediu proteção, exatamente como fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele não orou baixinho
ou escondido. Ele orou com um coração aberto, porque a sua fé em Deus era maior do que o seu medo de qualquer lei ou de qualquer leão. Ele sabia que obedecer a Deus era a coisa mais importante. Claro, os homens invejosos estavam de olho. Eles ficaram escondidos, espionando Daniel, e quando o viram orando, correram para contar ao rei. Rei, aquele Daniel, um dos exilados de Judá, não está obedecendo à sua lei. Nós o vimos orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. Quando o rei Dario ouviu isso, seu coração ficou pesado. Ele ficou muito triste. Ele percebeu na hora que tinha caído em uma armadilha e que seus conselheiros o tinham enganado para prejudicar Daniel, de quem ele gostava tanto. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele procurou brechas na lei. Pensou em 1000 possibilidades, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A lei não podia ser mudada. Com o coração partido, ao final do dia, o rei teve que dar a ordem. Os guardas prenderam Daniel e o levaram até a beira da cova dos leões. Imaginem só, amiguinhos, um buraco fundo e escuro, cheio de leões famintos. Era de dar muito medo. Mas antes de o jogarem lá dentro, o rei Dário olhou para Daniel e disse, com a voz cheia de esperança: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, possa te salvar. E então, eles jogaram Daniel lá dentro e rolaram uma pedra enorme para fechar a entrada da cova. O rei Dario voltou para o palácio, mas não conseguiu comer, não conseguiu ouvir música, não conseguiu dormir. Ele passou a noite inteira preocupado, jejuando e pensando em Daniel. Ele se sentia culpado e torcia com todas as suas forças para que o Deus de Daniel fosse poderoso, o suficiente para fazer um milagre. Enquanto isso, lá embaixo, na escuridão da cova, cercado por feras, Daniel não estava sozinho. Ele estava com Deus. Assim que o primeiro raio de sol apareceu no céu, o rei Dario se levantou e correu para a cova dos leões. Sua voz estava trêmula de ansiedade quando ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu te livrar dos leões? Ele mal conseguia respirar, esperando por uma resposta. E então, para sua imensa alegria e surpresa, ele ouviu uma voz vindo de dentro da cova. Era a voz de Daniel, calma e forte. Ó rei, que o Senhor viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca fiz nada de errado contra o Senhor, ó rei. O rei ficou tão feliz que mal podia se conter. Ele deu a ordem imediatamente. Tirem Daniel daí. Rápido, os guardas tiraram Daniel da cova e todos o examinaram. E sabem o que eles viram? Nem um arranhão, nem um único machucadinho. Ele estava perfeito. O milagre tinha acontecido. Deus protegeu Daniel porque ele confiou. Ele teve fé e coragem, mesmo na situação mais assustadora que podemos imaginar. Os leões, que eram feras selvagens, se tornaram como gatinhos mansos perto de Daniel, porque a presença de Deus estava com ele. A história de Daniel nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. Assim como Deus cuidou de Daniel, ele também cuida de cada um de nós. Às vezes, podemos sentir medo, podemos passar por situações que parecem uma grande e assustadora cova de leões. Pode ser uma prova na escola, um desentendimento com um amigo, ou até mesmo o medo do escuro. Mas quando confiamos em Deus e conversamos com Ele em oração,
Ele nos dá coragem e nos protege. Ele está sempre ao nosso lado. Mesmo quando não podemos vê-lo, a fé de Daniel foi mais forte que o medo. E a nossa também pode ser. Agora, que tal a gente fazer uma atividade super legal para guardar essa história no coração? Eu quero que você pegue papel, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver aí. Vamos desenhar a cena mais incrível dessa história. Daniel, feliz e tranquilo, dentro da cova, com os leões dormindo calmamente ao seu lado, como se fossem seus bichinhos de estimação. Use a sua imaginação. Desenhe o anjo que Deus enviou. Desenhe um sorriso no rosto de Daniel. Faça os leões bem fofinhos. Depois que o seu desenho estiver pronto e bem colorido, peça ajuda para um adulto para tirar uma foto bem bonita e postar aqui nos comentários. Eu e o Mapinha estamos super curiosos e queremos muito ver a obra de arte de cada um de vocês. Vamos encher nossos comentários com a coragem de Daniel. E aí, gostaram dessa aventura cheia de fé e coragem? A Bíblia está cheia de histórias maravilhosas como essa, que nos ensinam e nos inspiram. Se você se divertiu e aprendeu com a gente, hoje não se esqueça de fazer 3 coisinhas muito importantes. Deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma viagem no tempo e ativar o sininho de notificações. Assim, sempre que uma nova história começar, você será o primeiro a saber. Muito obrigado pela companhia de vocês, amiguinhos! Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!